Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo faremos uma análise da natureza jurídica da ação penal relativa aos crimes sexuais, de acordo com a Lei 13.718 de 2018. Essa lei que está sendo muito comentada, que é muito famosa por ter instituído, por exemplo, o tipo penal da importunação sexual, além do estupro coletivo, do estupro corretivo. Ela alterou a natureza da ação penal e também fez algumas alterações, como por exemplo sobre o estupro de vulnerável e a questão do consentimento ou da experiência sexual anterior. Aqui neste vídeo analisarei somente a natureza jurídica da ação penal, que teve uma alteração significativa, na minha visão é uma das alterações mais importantes para a prática relativamente aos crimes sexuais. E para uma visão geral, eu convido vocês a darem uma olhada no meu curso por assinatura, onde eu analisei todos os dispositivos que foram alterados ou acrescentados, incluídos no Código Penal, por meio dessa Lei 13.718 de 2018. Lá no www.cursopenal.com.br eu analisei com muita calma, em vários vídeos, como essa lei teve fez uma alteração significativa no Código Penal. Muito mais do que isso que estão comentando, que nem tem tanta relevância prática, que é o tipo penal da importunação sexual. É algo importante, mas há vários aspectos práticos muito mais relevantes, como a alteração do estupro de vulnerável e essa alteração que eu falarei para vocês a partir de agora. E para isso, vamos fazer um histórico quanto à natureza jurídica da ação penal relativa aos crimes sexuais, passando pela redação original do Código Penal, em seguida a Lei 12.015 de 2009, que foi aquela conhecida reforma quanto aos crimes sexuais, e agora a Lei 13.718 de 2018. Vocês estão vendo aí na tela essa redação do artigo 225 do Código Penal, e eu até gostaria de convidar vocês novamente para uma outra coisa, para que vocês opinem, comentem aqui neste vídeo se vale a pena fazer outros vídeos nesse formato, deixando para vocês a redação do texto da lei, a redação de uma ementa, de um voto, de um julgado ou de qualquer outra coisa, e não é que eu apareça no vídeo, porque eu sei que alguns podem preferir analisar slides, analisar qual é a previsão legal, como ficou a redação legal a partir de agora, e por isso creio que facilita o trabalho para vocês deixar aí na tela essa imagem com o tipo penal e como ele foi alterado, ou melhor, a ação penal relativa aos crimes sexuais. Vejam comigo que isso daqui não é o Código Penal compilado. Se você tem um vade-mecum, você não vai conseguir ver isso que eu estou vendo agora, que você está vendo aí na sua tela. E se você entra no site, entra no Google, por exemplo, e pesquisa Código Penal, o primeiro link que vai aparecer é o Código Penal compilado. Esse Código Penal compilado não aparece isso daqui, esses textos que estão riscados, que são aqueles já revogados. Portanto, pelo Código Penal compilado, você não conseguiria ver essa imagem com todas as redações que o artigo 225 do Código Penal já teve. Por isso, aqui é o Código Penal não compilado, portanto, completo, incluindo a legislação já revogada. E quanto a essa redação, vejam que logo em cima, o artigo 225 no caput, na redação anterior, percebam que ele não tem falando nada sobre redação dada pela lei tal ou incluído pela lei tal. Significa que essa parte aqui em cima, essa parte do 225 do Código Penal, abaixo da palavra ação penal, tudo isso daí veio com a redação original do Código Penal. E ali diz que, portanto, era assim logo no início com o Código Penal. Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa. Procede-se, entretanto, mediante ação penal,
se a vítima ou seus pais não podem prover as despesas do processo sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da vítima. E o inciso segundo, se o crime é cometido com abuso do pátrio poder ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador. E no caso do número 1 do parágrafo anterior, a ação do Ministério Público depende de representação. Vejam o que significava isso daqui. É uma alteração, digamos que foi do totalmente privado para o intermediário e depois, agora, para o totalmente público. Significa que, nessa redação original que vocês estão vendo, artigo 225 do Código Penal, dizia ali: somente se procede mediante queixa, ou seja, a regra dos crimes sexuais, de todos os crimes sexuais, dali para cima, passando por todos os crimes que estão acima desse artigo 225 e dentro dessa parte relativa aos crimes sexuais, tudo era mediante queixa, ação penal privada. Tem que contratar advogado, ou melhor, tinha que contratar um advogado para o advogado fazer essa queixa-crime, mesmo no caso daqueles crimes sexuais, como, por exemplo, no caso do crime de estupro. Portanto, é algo muito relevante pensarmos que, no início, se a vítima do estupro quisesse que aquele acusado, aquele autor do fato fosse processado, ela teria que tomar uma atitude, ela teria que oferecer a queixa-crime contratando um advogado. Tanto que, percebam que no parágrafo 1º, inciso 1º, tem ali a previsão de que seria mediante ação pública, e aí como não fala nada, é ação pública incondicionada, se a vítima ou seus pais não podem prover as despesas do processo. Isto é, sabendo que a queixa-crime tem gastos quanto às despesas processuais, advogado e tudo mais, o legislador, na redação original do Código Penal, falou que, se não tem condições de pagar essas despesas do processo, então a vítima seria representada, entre aspas, pelo Ministério Público, que ofereceria a ação penal pública. Portanto, uma ação sem necessidade de uma queixa-crime, enfim. Mas ali em seguida, no parágrafo 2º, até há uma menção de que nesse caso dependeria da representação. Então, a gente, na redação anterior do Código Penal, quando o Código Penal foi publicado, você tinha a regra como mediante queixa, ou seja, os crimes sexuais eram de ação penal privada. Você tinha, logo no parágrafo 1º, a previsão de que seria mediante ação pública naquelas duas situações. Portanto, no inciso 1º, se não pode pagar as despesas do processo. E no inciso 2º, se havia abuso do pátrio poder ou de qualidade de padrasto, tutor ou curador. Mas o parágrafo 2º dizia que, em relação ao inciso 1º do parágrafo anterior, seria necessário ter representação. Ou seja, era mediante queixa em qualquer crime sexual como regra. Se fosse uma vítima ou os pais da vítima não tendo condições de pagar advogado, não tendo condições de pagar as despesas do processo, era ação penal pública, e aí conjugando com o parágrafo 2º, mediante representação. E, por fim, no inciso 2º, se o crime ocorria com abuso de pátrio poder, qualidade de padrasto, tutor ou curador, era ação penal pública incondicionada. Logo, resumindo, na redação original do Código Penal, tínhamos queixa-crime como regra, ação penal privada como regra, portanto, um caso de ação pública condicionada à representação, que era exatamente a impossibilidade de pagar as despesas do processo, e, por fim, um caso de ação penal pública incondicionada, sem depender de representação, que era nessas situações de abuso do pátrio poder ou qualidade de padrasto, tutor ou curador. Pois bem,
Essa previsão da queixa muitos podem estranhar, mas até ali havia um entendimento de que a vítima do processo poderia, a vítima do crime de estupro, de um crime sexual, poderia querer guardar segredo sobre esse crime. Poderia não deixar, por exemplo, o marido descobrir que ela foi estuprada. É algo que muitos livros de direito penal mais antigos mencionam esse tipo de coisa. Mencionam que a lógica da queixa-crime é dar a opção à própria vítima para ela voltar a falar sobre esse assunto, sobre esse estupro, esse crime sexual que aconteceu, ela dizer se quer ou não, mediante queixa-crime, portanto, ir até o fórum, contar para um juiz, para um promotor sobre aquele fato que aconteceu, tornar de certa forma público, ainda que o processo corra em sigilo, mas o processo faria com que chegasse a algumas pessoas esse fato criminoso que aconteceu contra ela. E provavelmente faria até os seus parentes descobrirem que ela está indo ao fórum, e isso poderia gerar uma percepção, uma sensação de indignação, ou poderia gerar até uma ofensa a essa pessoa. Ela se sentiria com a honra ofendida. É óbvio que é complicado isso, é um assunto extremamente delicado, mas a gente sabe que, do ponto de vista cultural, o Brasil é um país muito machista, e a vítima de um crime de estupro ainda sofre algum machismo, o que é, obviamente, repugnante. Alguém ser vítima de um crime e ainda sofrer um preconceito por ser vítima desse crime, que obviamente foi vítima de modo não voluntário, caso contrário seria consentido. Então essa era a lógica inicial. A partir de 2009, a Lei 12.015 passou a prever uma situação diferente. O artigo 225 do Código Penal foi alterado e aí passou a ter a seguinte redação: nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2, ou capítulo 1º e 2º deste título, que trata dos crimes sexuais, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Então, a regra ali, com essa alteração em 2009, passou a ser o seguinte: a partir de agora, se foi vítima de um crime sexual, não tem que pagar um advogado, não tem que contratar um advogado para fazer uma ação penal, tendo até aqueles riscos da perempção, por exemplo, aquelas consequências de uma queixa-crime. Imaginem ocorrer a decadência. Então, a partir de 2009, isso foi alterado. E com essa nova redação do artigo 225 do Código Penal, a regra desses crimes sexuais dos capítulos 1º e 2º do título sobre os crimes sexuais passou a ser a ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, basta a vítima do crime sexual levar isso a uma autoridade dizendo que quer ver o autor do fato processado, para que esse autor do fato fosse processado independentemente de qualquer outra atitude dessa vítima. E isso era muito interessante pelo seguinte: de um lado, protegia a privacidade da vítima. Então, há situações, ou havia situações, em que a vítima poderia preferir não remoer aquele fato, não levar isso ao judiciário, não levar isso às autoridades, gostaria de deixar aquilo para ela. E é algo inerente à privacidade da vítima de um crime. E isso, a parte da queixa-crime, era suficiente. Fazia com que a vítima tivesse a opção de levar ou não ao conhecimento das autoridades que ela foi vítima de um crime sexual. Mas, anteriormente, por aquela redação original do Código Penal, faltava algo, porque a vítima tinha que ter o trabalho de contratar um advogado e promover essa queixa-crime. Com essa alteração em 2009, o que aconteceu foi que a vítima agora tinha ainda a privacidade de levar ou não ao juiz, ao judiciário, à autoridade policial, que ela foi vítima de um crime. Então a vítima poderia fazer ocorrência e dizer que representa, caso ela concordasse com isso. A vítima levaria às autoridades, e aí sobretudo a autoridade policial, que foi vítima de um crime sexual, se ela quisesse. Se não quisesse, poderia omitir isso, poderia deixar isso guardado e não levar a ninguém, não levar ao conhecimento das autoridades, não sendo forçada, portanto, a depor, a ter
ter que ir a uma audiência para falar sobre algo que ela não quer falar. Então tinha essa oportunidade. E se ela levasse as autoridades fariam todo o resto. O delegado faria a investigação, o Ministério Público denunciaria, tudo dependendo unicamente dessa representação. A vítima levará ao conhecimento das autoridades dizendo que quer ver o autor do fato processado criminalmente. E aí, o parágrafo único falava o seguinte: procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. E aí, isso daqui vale, por exemplo, para o estupro de vulnerável, seja pela idade, seja pela vulnerabilidade decorrente da idade, por exemplo, de uma doença mental ou de qualquer condição que faça com que não tenha a possibilidade de se afastar do agressor, de resistir no caso de um crime sexual. Isso daí a gente pode até comentar rapidamente sobre a previsão lá do artigo 217-A, que tem tanto no caput a conjunção carnal com menor de 14 anos, ou também no parágrafo 1º que fala da enfermidade ou deficiência mental, ou também qualquer outra causa que impeça de oferecer resistência. Isso está lá no artigo 217-A. Nessa situação, por exemplo, com força nesse parágrafo único do artigo 225, era processado por meio de ação penal pública incondicionada, ou seja, a vítima não teria que dizer se representa ou não representa. A representação seria irrelevante. A concordância da vítima com o processo seria totalmente irrelevante. Isso fazia com que houvesse, de um lado, quanto ao caput do artigo 225, a proteção da privacidade da vítima, que poderia representar ou não, e por outro lado, quanto ao parágrafo único, a proteção de pessoas que não conseguissem dar um consentimento válido, seja porque são vulneráveis pela idade, ou porque são vulneráveis por uma doença mental, ou qualquer outra causa que não, impeça de oferecer resistência, ou, como falava, porque a vítima é menor de 18 anos. Então imaginem, aí mesmo que não seja estupro de vulnerável, uma vítima que foi estuprada com 17 anos, portanto, não deu concordância para o ato sexual, o ato libidinoso ou a conjunção carnal. Nesse caso, era processado por ação penal pública incondicionada. E essa previsão aqui que vocês estão vendo, riscada do artigo 225 pela redação da Lei 12.015 de 2009, estava valendo até agora, até a entrada em vigor dessa Lei 13.718 de 2018, que alterou o artigo 225, revogou o parágrafo único pelo seguinte: aquela previsão que tinha de que a ação penal pública era incondicionada para a vítima menor de 18 ou pessoa vulnerável foi revogada, porque agora, como vocês podem ver aqui, essa previsão que não está arriscada, essa redação que não está arriscada, o artigo 225 falou que nos crimes definidos nos capítulos 1º e 2º deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, não tem mais representação. Apenas para elucidar, quais são esses crimes dos capítulos 1º e 2º deste título? Para começar, que essa previsão aqui não se aplica aos crimes que estão aqui para baixo, como, por exemplo, os crimes desse capítulo 5º. Ali, eles têm a redação própria deles, sendo de ação penal pública incondicionada ou não, de acordo com a regulamentação de cada um. Essa previsão nova do artigo 225 vale para o que está para cima, portanto, o que está acima do artigo 225 nos capítulos 1º e 2º. Como vocês estão vendo, o capítulo 3º foi totalmente revogado, é aquele capítulo que tratava do rapto consensual, rapto violento, então isso já não se aplica mais porque não está em vigor, esses tipos penais não são mais, portanto, aplicáveis, já estão revogados. E em relação aos crimes que estão lá em cima, nos capítulos 1º e 2º deste título, vamos aqui e temos o seguinte. Vejam,
Título. O título é dos crimes contra a dignidade sexual. São os crimes sexuais. O capítulo 1º abrange o seguinte: a partir de agora, esses crimes que eu vou falar são de ação penal pública incondicionada, não dependendo de idade, não dependendo da forma como foi praticado, não dependendo de nada. Esses crimes que estão aqui são de ação penal pública incondicionada. O estupro, que aí, como sabemos, abrange tanto a conjunção carnal como o ato libidinoso diverso, já que houve aquela junção no artigo 213 em 2009, quando o atentado violento ao pudor foi para o artigo 213. Então, o estupro é o primeiro crime, que é de ação penal pública incondicionada. Antes era ação penal condicionada à representação. A violação sexual mediante fraude, esse tipo penal novo que todo mundo está falando, que é a importunação sexual, o artigo 215-A, que vocês podem perceber, a pena até cabe a suspensão condicional do processo, e é um crime subsidiário, como diz ali o final, se o ato não constitui crime mais grave, mas é um crime sujeito à ação penal pública incondicionada. O assédio sexual, da mesma forma, assim como os outros crimes sexuais a seguir, o estupro de vulnerável, que é o que eu comentei anteriormente, o 217-A do Código Penal, pela aplicação anterior do artigo 225, pela redação de 2009, já era público incondicionado em decorrência da idade, em decorrência do estado de vulnerabilidade. E a corrupção de menores também está ali no capítulo 2º, é também de ação penal pública incondicionada, não depende de representação, muito menos de queixa. A satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, o favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. E aí temos também agora um novo tipo penal, que é a divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Tanto que tem ali também aquela questão da pornografia de vingança, que é uma causa de aumento de pena. Tudo isso que eu acabei de mencionar, todos esses crimes, a corrupção de menores, estupro de vulnerável, a importunação sexual, tudo isso entra exatamente aqui, nessa previsão, dizendo que a partir de agora não depende de representação da vítima, não depende de queixa-crime há muito tempo, desde quando houve a alteração em 2009, que afastou aquela redação original do Código Penal, e tudo a partir de agora é ação penal pública incondicionada. Muitos já começaram a criticar, porque a partir de agora é irrelevante a vítima de um crime sexual, de qualquer um desses crimes que eu acabei de mencionar, será basicamente obrigada a depor sobre o fato, mesmo que ela não queira. Pode até causar um duplo sofrimento, o sofrimento do crime e o sofrimento de ter que falar sobre aquele crime na frente das autoridades. Isso é algo que muitos já estão questionando. A previsão anterior era, como eu disse, boa para os dois lados, porque não dependia de advogado, não dependia de queixa-crime, e também a vítima poderia escolher, salvo naquela situação do parágrafo único, se ela seria ou não, levaria ou não o fato às autoridades, se aquilo seria ou não investigado para ser processado criminalmente o autor do fato e tudo mais. Agora não tem mais essa opção para as vítimas. E aí eu peço que vocês comentem se vocês acham que é uma boa alteração ou se é uma alteração ruim, porque a partir de agora a vítima dos crimes sexuais tem uma vontade irrelevante para o prosseguimento de um processo penal. Algumas pessoas já disseram, já vi alguns comentários dizendo, por exemplo, que isso é bom porque faz com que algumas pessoas que não queiram levar o fato às autoridades, que não tenham coragem, aquele fato seja levado de qualquer forma, seja processado, que não tenha perdão quanto ao crime sexual, que a pessoa não guarde para si, que o crime sexual seja punido. E outras pessoas já falaram que para a vítima isso é horrível, porque força a vítima a falar sobre algo que não necessariamente ela quer falar na frente de um juiz em uma audiência. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro,
Brasileiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.